Bem-vindo a mais uma lição da nossa escola de adoração. E a gente vai continuar no tópico de hoje, falando sobre a formação espiritual do adorador. Algo muito importante para que a gente possa entender, que você sabe que a nossa vida é uma jornada. O que Deus espera é que a gente se torne como filho dele, como Jesus. Não é? Até a imagem dele, até a perfeita varonilidade, maturidade dele. E na nossa vida de adoração também é a mesma coisa. Efésios vai dizer que nós fomos criados para a glória do seu louvor. É isso que Efésios fala. E fala repetidamente. E como é que nós chegamos a ser louvor para Deus? Como é que a nossa vida se torna uma vida de adoração? Porque é isso que a gente está vendo. Princípios fundamentais de adoração. Como é que a nossa vida se torna adoração? E é isso que eu quero ver com você em algumas etapas. E eu peço que você vire aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29. Uma revelação que Deus me deu com relação a essa progressão. E você vai ver que tudo vai fazer sentido em como a nossa vida se torna louvor. Eu já digo de antemão para você que lá no verso 35, diz que Lia teve um filho chamado Judá. Mas antes de Lia ter um filho Judá, ela teve 3 outros filhos. E esses outros filhos, esses 3 outros filhos, nos mostram uma progressão, onde a nossa vida vai progredindo até se tornar verdadeira vida de louvor para Deus. E a gente vai entender isso como essa vida de louvor ao longo desse nosso curso. Mas vamos ler aqui em Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31. Diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concedeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E aí no verso 35, de novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse: essa vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Você veja que quando ela completa aquele objetivo, o propósito disso se encerra. Porque eu e você fomos criados para honra e para glória dele, para louvor da glória do seu nome, como eu já falei. Então, a primeira revelação que a gente tem está justamente nesse primeiro filho, que é Ruben. Não é? Ruben, em hebraico, Reuben, significa, veja, um filho. Isso é muito importante para a gente. Quando você pega essa junção dessas duas palavras, Reuben, que é uma junção da palavra Raá, que é a palavra ver, aparecer, considerar, discernir, contemplar, encontrar. Gente, isso aqui é tremendo. Porque se a gente está falando de nós nos tornarmos filhos, é a primeira revelação que nós temos que ter. Tudo começa na nossa filiação. Se eu e você realmente queremos nos tornar verdadeiro louvor, verdadeira adoração, que toda a nossa vida se torne verdadeira adoração para Deus, tudo começa na nossa filiação quando nós nascemos de novo. Eu acho muito interessante esse nome, Reuben ou Ruben, porque essa junção dessas duas palavras, Raá e a palavra Ben. A palavra Raá significa discernir, considerar, aparecer, contemplar. Veja que a criação, ela espera pela manifestação dos filhos. Veja, essa filiação na nossa vida tem que ser discernida. Eu sei que eu sou filho de Deus. Por que eu sei que eu sou filho de Deus? Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Tudo começa na nossa vida quando nós nos tornamos filhos de Deus. É a coisa mais básica para que nós possamos entender sobre adoração. Quem é que verdadeiramente tem a condição de adorar a Deus? São os filhos de Deus.
Por isso que Deus busca adoradores. E esses adoradores não são qualquer adoradores. A gente precisa entender esse Gênesis capítulo 29 para que a gente possa entender João capítulo 4. Quem são esses verdadeiros adoradores? Esses verdadeiros adoradores são esses que cumprem essa progressão de primeiro se tornar filho de Deus. Então, uma das coisas mais importantes que você tem, e a gente não vai conseguir estudar tudo que a gente tem sobre a nossa filiação, mas se você se lançar na palavra, você vai ver tantas coisas sobre a sua filiação, sobre você ser filho de Deus, sobre você entender isso. Na realidade, no site do Asas da Fé, no site do nosso Ministério de Música, eu tenho uma pregação que eu fiz em 26 partes, se eu não me engano, só sobre nós sermos filhos. E é muito importante, se você quiser, tá lá de forma gratuita, pega lá, ouve novamente, a apostila tá lá de maneira gratuita para você. E aí, isso aí é para você colocar para dentro justamente isso. Eu sou filho de Deus. Quando Jesus tem a sua revelação no deserto, Jesus ainda diz algo muito maravilhoso. Esse é o meu filho amado. Você lembra disso? Perdão, antes do deserto, quando ele é batizado. E não é interessante isso? Eu vi aqui agora. Verso 32, Lia deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E quando Deus fala para Jesus, esse é o meu filho amado. E mais lá na frente, você vai ver que quando o diabo testa Jesus, o diabo sabia que Jesus sabia que ele era filho. E é por isso que ele não testa Jesus na sua filiação. Ele testa Jesus em saber se ele era amado ou não amado. Porque quando ele fala se você é filho de Deus, ele tira uma partezinha muito importante ali. Você já notou isso? Ele tira a palavra amado. Então, se você é filho, se o diabo chegasse com a palavra amado, Jesus ia se lembrar da palavra de Deus. E aí vem Jesus e responde com a palavra de Deus, diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou filho amado. Como se ele estivesse dizendo, o meu pai disse que eu sou filho amado, eu dependo da palavra dele. Eu não dependo da sua palavra, eu dependo da palavra dele. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos filhos de Deus. Essa é a palavra Ra, eu preciso ter o discernimento, a percepção em todos os momentos que eu sou filho de Deus. E aí nós temos a palavra Ben. A palavra Ben significa um que é gerado de um filho, mas vem da palavra Baná, que é da onde é tirada a palavra casa, por exemplo. E Baná significa construir, edificar. Então o filho não é apenas aquele que nasce é aquele que constrói o nome da família. Um que administra bem as coisas do pai e as leva para o próximo nível. A gente não está falando de qualquer nível. Até mesmo falar da nossa filiação, se você for estudar no grego, você vai ver uma progressão de palavras em grego para filho. Gálatas capítulo 4, Paulo usa a palavra neipios, para falar da criança que usa fralda, o herdeiro quando é menor. Você vê lá João fala de teknion, de teknon, fala daquele que nasceu depois ele migra para neaniscos, um jovem, depois ele fala de pais. A gente vê uma progressão de amadurecimento, e a palavra ben, ela explica de uma forma concisa esse amadurecimento. O filho é aquele que administra bem as coisas do seu pai. Por isso que na cultura hebraica, o que acontecia é que o pai levava o filho, quando ele chegava em idade madura, para apresentar para os comerciantes da região, dizendo, esse é o meu filho, ele pode comprar no meu nome. Esse é o meu filho, ele tem autoridade e maturidade para administrar as minhas coisas. Ei, não era o que Deus tinha feito com Jesus ali no batismo? Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Lá na transfiguração ele fala, esse é o meu filho, a ele eu vi. Deus, o Pai, estava apresentando Jesus na sua maturidade para administrar as coisas do reino. E você vê Jesus falando isso, Jesus falando, eu não posso fazer o que eu não vejo o Pai fazendo, eu tenho que fazer aquilo que é vontade. Olha a maturidade de Jesus. Dentro dessa filiação, gente, tem tanta coisa, dentro dessa filiação, nós temos uma progressão de amadurecimento. O que Deus espera é com que a gente
amadureça. E Deus criou o homem, quando Deus cria o homem na condição de filho dele. É ou não é? Quando você pega lá a genealogia de Jesus, se eu não me engano lá em Mateus, você vê, ou em Lucas, você vê que Adão é tido como filho de Deus. Quando Deus cria Adão e dá responsabilidade para ele de um filho maduro. Você pega agora e administra isso. Ei, quando eu e você estamos crescendo nessa progressão de administrarmos bem as coisas de Deus, nós estamos crescendo para nos tornar verdadeiros adoradores. Você está vendo que é muito mais do que música? É muito mais do que apenas levantar mãos. É muito mais do que apenas cantar boas músicas. Eu estou falando de um estilo de vida, de filhos. O filho é o adorador, aleluia. O filho que amadurece, ele adora de maneira mais madura. Ele tem um relacionamento com Deus de maneira mais madura. João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. E a palavra poder aqui significa uma jurisdição, onde eu posso governar. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é aí João capítulo 4, verso 23 e 24, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Quem são esses adoradores? Essa progressão que a gente está vendo. São aqueles que se tornaram filhos, estão crescendo na sua filiação. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não está falando de qualquer classe de pessoas. Deus não está falando que qualquer classe de pessoas pode ter relacionamento com Ele. Ele classifica muito bem. Ele está dizendo que aqueles que vão ter relacionamento com Ele são aqueles que têm um espírito vivo. São pessoas que nasceram de novo. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, se Deus quer ter algo com a humanidade, Ele precisa fazer algo dentro do homem para que o homem possa ter um relacionamento com Ele. Não é isso que nós estamos aprendendo? A Bíblia define Deus como espírito. A Bíblia também define Deus como verdade. Deus é a verdade. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a gente pode concluir que quando Deus fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele está falando que adorem nele, num relacionamento com Ele. E aí a gente sempre coloca uma frase para que você possa anotar e pensar um pouquinho nela: adorar a Deus em espírito e em verdade. É adorar a Deus de maneira viva. É adorar a Deus com a vida que Ele implantou dentro de mim e de você. É implantar a Deus com essa vida sobrenatural. Aliás, Marcos 12, 27 diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. O relacionamento que Ele tem que ter com a gente, que Ele quer ter com a gente, é um relacionamento vivo. E eu sempre falo isso: o relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento dinâmico, é um relacionamento para cima, é um relacionamento que nos tira da nossa zona de conforto, é um relacionamento que acredita em mim e em você. E nessa aula a gente precisa perceber isso. Veja, Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele nos deu vida. Onde é que entrou essa vida? Na nossa união com o Espírito Santo. Veja, em Coríntios vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Que tipo de espírito que nós temos? Um espírito vivo. Porque em Efésios está dizendo que Ele nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que Ele nos deu vida? Ele nos deu vida para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento vivo que impacte a nossa vida. E a gente, quando recebe a Jesus, olha, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando a gente acredita que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a gente confessa com os nossos lábios, Ele se torna o nosso Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da vida. E essa palavra vida é uma palavra muito especial. Porque vida aqui, Zoe, ela vem de uma raiz, Zau. E Zau significa desfrutar de uma vida verdadeira.
O que é essa vida verdadeira? É uma vida ativa. É uma vida abençoada, é uma vida sem fim. Você já pensou de poder desfrutar de uma vida? Uma vida que é de verdade, uma vida de alegria, uma vida sem fim. É isso que Deus está falando. Filhos experimentam essa vida. Por isso que Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Que tipo de espírito? Espírito vivo. Por isso é importante a gente entender essa progressão. Como é que começa? Começa em eu e você, nascendo de novo. E número 2, nós entendendo. A gente entendendo que nós somos filhos de Deus. Ei, filhos amados de Deus. Como o pastor Hélio sempre nos lembra, nós somos filhos amados de Deus. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por um Deus que é apaixonado por mim e por você. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, não é de qualquer maneira, é de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parece tão básico o que a gente está falando. Talvez você já tenha ouvido isso de outras pessoas, mas é algo, veja a palavra Raá, como nós falamos, da junção de Raá com Ben, Ruben. Raá significa discernir, lembra disso? Perceber. Eu e você precisamos discernir isso, perceber isso. Sabe, quando a gente está passando por meio de uma crise, no meio de uma necessidade, eu e você precisamos perceber que nós somos filhos de Deus. Então, Dzau é uma vida verdadeira, ativa, abençoada, sem fim. É uma vida renovadora. É uma vida forte. É uma vida poderosa, eficiente, eficaz. Ei, a gente está falando dessa vida espiritual que está dentro de nós. Você consegue meditar um pouquinho nisso depois? Para um momento esse vídeo, depois quando a gente acabar, para e pensa nisso. A vida que eu tenho é uma vida sem fim, abençoada, ativa, renovadora, forte, poderosa, eficiente, eficaz. Quando Jesus usa essa palavra para falar dessa vida, Zoe, quando ele apresenta isso no Novo Testamento, quando Paulo também apresenta, ele fala muito sobre essa vida, Zoe, ele faz essa menção como sendo o tipo de vida que Deus tem. O tipo de vida que Deus tem, que Ele deposita no nosso coração. É uma vida mais abundante, é uma vida mais excelente, é uma vida mais poderosa do que a vida natural que a gente tem, que a gente chama de bios, e a vida da alma, a vida psique, a vida da mentalidade. A vida sobrenatural, ela é maior. Então, gente, adoração é uma questão de vida. E questão de vida o quê? Questão de vida de filhos. Não é qualquer vida, uma vida de filhos. Só alguém vivo, espiritualmente falando, pode adorar a um Deus vivo. E é isso que nós estamos falando aqui. Gente, é isso o que Deus tem para mim e para você. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse espírito recriado. Ainda nesse verso 32, para que a gente possa entender um pouquinho o que nós estamos falando sobre essa vida espiritual que nós temos, tá bom? Que Deus te abençoe.